Estamos no ar com um leve atraso, desculpa a gente pelo atraso, acontece às vezes, né? Tivemos uns probleminhas técnicos, mas agora estamos ao vivo. Hoje eu estou com mais um escritor, o último foi com a Fernanda Fernandes, e hoje eu estou com o Guilherme Araújo. Antes de apresentar ele e ele também falar um pouco sobre ele, eu vim falar aqui pra vocês como que vocês ganham os Nerd Points, que são do chat. A cada vez que vocês estão assistindo aí a transmissão, vocês vão ganhando Nerd Points de acordo com o tempo que vocês estão assistindo. Aí quanto mais você assiste, mais Nerd Points vocês ganham. E para vocês usarem esses Nerd Points é fácil, é só vocês clicarem onde está o símbolozinho e utilizar a recompensa que tem. Como hoje a gente está aqui no podcast, vocês podem aí fazer perguntas também, mas se quiser destacar sua pergunta, usem os Nerd Points, que é só 150 Nerd Points. Então agora eu vou deixar aqui o Guilherme se apresentar, falar um pouquinho sobre ele. É com você, Guilherme. Olá, foi um prazer ter sido convidado, muito obrigado. Meu nome é Guilherme, eu tenho 23 anos, eu sou escritor deste livro chamado O Ladrão de Memórias, que é um livro publicado pela editora Pendragon, foi publicado ano passado, e era um livro sobre fantasia, e acho que é isso, por enquanto, né? Esse podcast vai estar disponível ainda hoje lá no canal do YouTube Nerd Vieira o Podcast. A gente vai terminar, quando terminar aqui, 2 horas depois já está lá disponível no YouTube para caso você tenha perdido alguma coisa, você confere lá novamente e quantas vezes quiser. E também vai estar disponível aqui na Twitch por 15 dias. Eu tenho aqui uma primeira pergunta já para você, Guilherme, que é: Hum. de onde surgiu o interesse pela leitura? Então, surgiu de um livro, que inclusive estou aqui com ele na mesa. Eu estava gravando um vídeo para o TikTok, e surgiu desse livro chamado A Menina que Roubava Livros. É um livro de fantasia também, em partes, mas também trata sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse livro, ele é narrado pela morte, como se a morte estivesse contando uma história. E a partir desse livro eu comecei a escrever, a ler mais também. Esse foi o primeiro livro que eu li. Então esse foi o despertar para a literatura, para mim, para a leitura, para a escrita, para tudo relacionado a essa área. Você tinha quantos anos quando você leu esse livro? Tinha 11 para 12, eu acho. E a partir 11 desse para momento você 12. já começou a escrever? Com 11, 12 anos você já começou a escrever? Com 12 anos para 13, mais ou menos, eu comecei a escrever. Mas depois desse livro eu comecei a ler muito. Então, depois que eu passei a ler mais, aí eu comecei. Só que eu escrevia, tipo, histórias à mão mesmo, em cadernos, assim. Eu tinha umas historinhas em cadernos, tinha até uma história sobre um serial killer. Naquela época, uma pessoa daquela idade escrevendo sobre serial killer. Mas era uma história até interessante. Eu acho que um dia eu pretendo reescrever de uma forma mais madura, né? Mas começou a partir disso. E O Ladrão de Memórias eu escrevi bem mais tarde, assim. Faz 3 anos, acho que com 15 anos eu comecei O Ladrão. E eu demorei 3 anos para escrever ele, então foi um processo um pouco demorado. E foi o primeiro livro que eu realmente, assim, me dediquei muito, muito, muito já pensando em publicar. Porque os outros eram mais por hobby. Eu amava escrever, comecei a escrever, me dedicava naquilo por gostar mesmo, de apenas por um momento, né? E o Ladrão de Memórias, você se inspirou em qual outro livro? Ou você não teve alguma inspiração de algum livro famoso, assim, ou Ladrão algum... de Memórias eu tenho inspiração, sim. É aquela série A Rainha Vermelha. Uhum. Ela é bem famosinha até. É uma série que trata também de superpoderes, ela trata de realeza, então tem muita inspiração do ladrão. Na escola Eu você... peguei muita inspiração. Oh, perdão. Na escola você também lia os livros que tinha lá pra ler, ou você só lia os seus livros que você gostava? Então, a minha escola não tinha biblioteca. Então, na verdade, a escola o que disponibilizava era livro normal mesmo, um livro de ensino, né? Uhum. Eu gostava de ler também, livro de ensino mesmo. Os livros que tinha para ler, eu amava matéria de história por isso, porque tinha muito texto, tinha muita coisa para ler e eu gostava de
realmente estudar história. Era a matéria que eu mais amava na escola, era essa, mas não tinha livro de ficção mesmo na escola, então era uma pena por isso. Mas você se interessou por ler A Menina que Roubava Livros por onde? Comprei mesmo. Eu vi numa. Eu acho que na época eu comprei. Acho que eu comprei no Avon. Não tinha biblioteca nem nada aqui na cidade. Aqui na cidade hoje em dia tem só a Americanas, que é o único lugar que vende livro. Mas nem Americanas tinha naquela época ainda. Eu comprei pela Avon e foi um livro assim que eu devorei. E foi o primeiro que eu li. Então acho que foi um bom começo porque esse livro ele trata exatamente disso, de uma menina que ela é apaixonada por leitura. Ele trata dessa paixão por literatura. Essa menina, ela tá no meio da Guerra Mundial, prestes a acontecer a Segunda Guerra Mundial. E ela é adotada e ela cria uma verdadeira paixão por livros, só que os pais dela não podem comprar livros. E ela começa a roubar. E aí as pessoas vão acompanhando, os leitores vão acompanhando essa história e narrada pela morte. Então é uma história assim que fisga muito a atenção. E me fisgou muito. Depois que eu li, eu realmente quis fazer algo parecido, quis que as pessoas lessem algo meu, que algo fosse publicado, que eu deixasse alguma coisa no mundo. Como ela também, a personagem, ela escreve um livro em certa parte da história. Então, eu acho que aquilo me encantava, não sei. Conta um pouco mais sobre o seu livro aí, O Ladrão de Memórias. Conta, dá, sem spoilers, né? Mas assim, conta ele assim, bem detalhadamente assim, a história do personagem, o enredo Tá. dele, se ele tem vilão, se ele tem um herói mocinho. Conta aí um pouquinho. Tá. Então, sem spoiler, vou tentar. O Ladrão de Memórias, ele trata exatamente desse carinha aqui, que é o Ian Reynolds, o nome dele. Esse rapaz, ele começa o livro com 16 anos. E ele tá no colégio, no ensino médio, e ele é apaixonado por essa menina aqui. Na capa, dá pra ver que ela é uma princesa, pela coroa e tudo mais. Só que no começo da história não é bem assim. No começo da história, ela é filha do vice-presidente do país. E o Ian, ele sempre foi apaixonado por ela. Ela é a garota mais rica do colégio, a garota mais linda também, aos olhos dele, né? Ele é apaixonado por ela. Quando ele recebe um bilhetinho dela dizendo que quer encontrar ele na manhã seguinte, no estacionamento do colégio para beijá-lo, ele fica muito animado. E aí, quando ele vai para o estacionamento, acontece alguma coisa. E isso faz com que ele entre em coma por 5 anos. Então, essa é mais ou menos só a sinopse. Então, não estou contando Uhum. nada de spoiler. E ele entra em coma por 5 anos, né? Quando ele desperta, ele percebe que a cidade dele está totalmente devastada e controlada por um rei muito ambicioso e que matou o pai dele. Ele descobre que o pai dele está morto. A mãe dele conta tudo para ele e ele descobre que o rei é o pai da menina. E aí já gera uma coisa, né, umas futuras intrigas aí que podem acontecer por ele ser apaixonado por ela, porque ele só desmaiou e acordou 5 anos depois. Ele continua com a mesma mentalidade, embora o mundo inteiro tenha mudado. E, e aí ele vai atrás porque ele quer matar o rei. Agora ele quer ter uma vingança. E outro detalhe que me passou, que eu não falei, mas é que o Ian ele tem sonhos reveladores sobre a vida de outras pessoas. Ele costuma sonhar com a vida alheia e, tipo assim, ele sonha com segredos que nunca foram contados para ele. Ele sonha com coisas, vivências das outras pessoas que nunca lhe foram contadas. E isso ele nunca entendeu, nem o pai, nem a mãe. E o pai, sendo cientista, tentou pesquisar várias vezes o que acontecia com o filho, mas sem muita solução. E aí, quando ele acorda, ele acaba vendo que esse poder evoluiu de alguma forma. E ele vai tentar usar esse poder para salvar a mãe da prisão e vingar a morte do pai. É isso. Interessante essa história. E pra você o personagem principal, você se inspirou em alguém assim, tipo alguém ao seu redor ou algum personagem?
ou em você mesmo? Você se colocou ali no livro? Sim. O personagem principal, ele tem muito de mim. Eu acho que da minha adolescência e do meu percurso, assim, mais trouxa. Porque o personagem, ele é bem trouxa. Falando sério, as pessoas vão perceber isso. Geralmente as pessoas leem o ladrão e elas ficam com raiva do que o Ian faz. Só que também tem toda uma justificativa, porque imagine que o cara adormece, fica 5 anos em coma, ele acorda com 21 anos, antes dele desmaiar, dele entrar em coma, ele estava com 16. Então a mentalidade dele tá ali. Ele não evoluiu, as pessoas evoluíram ao redor, ele não evoluiu. E eu acho que é uma coisa bem interessante, porque o Ian seria tipo mais do que eu era na minha adolescência. E tem um amigo dele, o melhor amigo, que é o segundo protagonista, assim, que as pessoas geralmente gostam mais dele do que do Ian. E ele seria tipo um querer meu do que eu queria ser, sabe? Tipo, algo que eu queria muito ser. Uma expectativa minha sobre a minha adolescência, sobre tudo que eu queria ser, ter sido e até no futuro também, porque já na idade que eles estão no futuro, depois de 5 anos, ele é uma pessoa com uma personalidade incrível para mim, o James, é o amigo dele. Então é algo que eu desejaria ser como ele. Então tem essas expectativas assim sobre esses personagens e aparências, né? E a menina, tipo, o interesse romântico dele, também foi inspirado em alguém? É tipo uma crush que você tinha na escola, aí você resolveu falar assim, ah, vou colocar aí só pra dar uma indireta aí na pessoa, vai que ela percebe. Né? Então a menina, ela foi inspirada na minha namorada. Ela tá a personalidade dela principalmente, né? Algumas coisas dela não tem nada a ver, mas tem detalhes assim que as pessoas que conhecem realmente a gente ou que conhecem ela sacam na hora e percebem. Ela foi inspirada nela, né? E eu acho também que por conta do romance deles, assim, ser uma coisa mais adolescente e o romance que eu tive com ela, que a gente namorou 2 vezes. Agora a gente está namorando de novo, mas na adolescência a gente teve um namoro curto e foi uma experiência assim bem interessante. A gente terminou e depois voltou. Eu acho que essa paixão do Ian sobre ela é baseado nisso, naquele naquele amor que eu tive por ela na adolescência e não nesse reencontro nosso, que a gente está muito mais maduro. E aí não parece com a gente nada disso. Mas é interessante que realmente eu foquei um pouco na personalidade dela, a Louise. É, o livro ele é escrito como? Em primeira pessoa, terceira pessoa? Como que é aí o negócio? O livro é escrito em primeira pessoa e ele tem intercalação de personagens. Então ele não fica apenas no Ian, as pessoas geralmente gostam disso. Eu, como leitor, tá com um probleminha na luz aqui. Eu, como leitor, eu prefiro um livro que intercale, porque eu fico mais por dentro do que está acontecendo na história. Então, eu resolvi criar exatamente o Ladrão assim, porque é de uma forma que eu gosto muito de ler, que passe isso também para as pessoas, a segurança maior. Então, ele vai ser de primeira pessoa em todos os personagens e vai intercalar chega até 4 personagens, intercalando as narrações. Mas você intercala eles no, tipo, um capítulo é um, outro capítulo é outro, ou no mesmo capítulo tem dois protagonistas? Não, um capítulo é de cada um. No começo do livro, até eu acho que quase perto da metade, assim, ainda é o Ian. Só o Ian, só o Ian. Aí depois passa a ser James e outros personagens. É, você falou aí que demorou 3 anos para poder escrever o livro. Por que que Hum. teve essa demora? Você teve algum bloqueio criativo? Ou você começou aí não se interessou mais pela história e aí quis parar um pouquinho? Qual que foi? Então, o problema, na verdade, foi que eu geralmente sou uma pessoa terrivelmente perfeccionista. E eu escrevia a história, chegava na página 100 e eu detestava. Excluía tudo, voltava. Eu fiz isso 5 vezes, então foi uma coisa que realmente prejudicou muito o meu tempo de escrita.
E eu era um pouco mais devagar também para escrever. Hoje em dia eu sou mais rápido, né? Eu acho que a idade também, a maturidade das coisas vão mudando. Mas demorei justamente por isso, porque eu escrevia, eu chegava na página 100, não gostava, mudava. O livro era totalmente diferente antes, no começo, assim. A primeira escrita, eu lembro que os pais do Ian tinham um restaurante chamado Bifão. Então era uma coisa assim totalmente aleatória e não tinha tudo isso que tem hoje. Eu acho que a história chegou num. Isso foi muito importante porque chegou num nível que eu realmente gosto do que eu fiz. Fico satisfeito com os personagens receberam, com tudo que eles têm. E eu acho que tudo, assim, até a minha maturidade para escrever o Ian foi necessária porque ele precisava continuar imaturo. E os outros precisavam ter crescido e ele não. Tipo, né? Por causa dos 5 anos e tudo mais, do coma dele. Nessas 5 vezes que você apagou tudo que você tinha, você reaproveitou alguma coisa? Nome de alguns personagens, algum traço, algum enredo até em si? Sim, a maioria das vezes eu deixei algo. Por exemplo, uma coisa que nunca se perdeu foi que a Louise seria tipo uma patricinha, algo tivesse essa personalidade mais de uma pessoa metida mesmo. E o Ian, eu acho que ele não deixou de ser trouxa em nenhuma das vezes. Era necessário, eu acho. Você teve a inspiração somente na Rainha Vermelha para poder escrever o livro ou alguma outra história que você leu aí depois da Rainha Vermelha e você falou, agora eu consigo fazer uma história, vamos nessa aí, vou embarcar nessa. Então, eu acho que a Rainha foi a principal, mas teve também antes dela, teve os Jogos Vorazes. Foi realmente uma boa inspiração. Acho que principalmente para os vilões da história e para toda a parte terrível assim da história, sabe? As mortes em praça pública, chicoteadas, né? Torturas em geral, acho que vieram do, dos Jogos Vorazes. Mas essa coisa de realeza, de poderes, toda essa coisa veio uma carga de inspiração da Rainha Vermelha. Então foram dois livros que realmente me influenciaram muito. Para você conseguir publicar esse livro aí, foi difícil? Foi mais difícil que escrever ou foi mais fácil do que escrever? Acho que foi quase o mesmo peso, porque teve toda a questão da ansiedade, tudo que eu vivi e passei para publicar. Porque, assim, não é fácil para um escritor que não tenha grana. Precisa ter grana para publicar. Então, quando eu terminei o livro, eu fui atrás de uma editora, comecei a mandar o original para algumas editoras, mandei, acho que para 3 ou mais, e elas me responderam e eu fui analisando as propostas, né? Eu não tinha grana nenhuma. Então, eu mandei, tipo, vamos ver o que vai dar. E aí eu lancei também um projeto no Catarse, não sei se você conhece o Catarse, Sim. a plataforma, né? E aí eu lancei um projeto lá sobre o Ladrão de Memórias. Foi tipo assim, eu fui lançando várias coisas, um para um lado e para outro, para ver o que dava. Porque eu também me inscrevi num concurso literário do Kindle, aquele do Folha de Pólen, que eles publicam um livro, né? E aí eu me inscrevi, eu publiquei o livro em formato digital na época, e eu precisei fazer uma capa para ele. Então foi bom porque já achei a capista e fiz, né? E assim, eu me arrisquei também porque poderia ser que eu apresentasse a capa para a editora e a editora não quisesse, quando eu fosse publicar o físico, né? Porque é um direito da editora, tem que combinar com o catálogo. E aí eu fui lancei o projeto, me gerou R$ 700 só no Catarse. Só consegui 700 e para as editoras eu precisava de bem mais. E aí eu fui pela que era melhor para mim, porque a editora Pendragon ela me oferecia me enviar para a Bienal. Como a editora ela faz esse processo de ela participa da Bienal, Uhum. agora não mais porque tem a pandemia e tudo mais, então eu acabei nem participando de nada, não serviu para nada. Mas eu gostei da proposta deles porque era a chance do meu livro ir para a Bienal, achei aquilo incrível. Com fé em Deus vai voltar e ele vai. Mas aí eu comecei a parcelar, porque eu falei com eles, eu não tenho grana, eu tenho do Catarse e vamos ver o que vai dar. Dá para eu dar isso aqui de entrada e aí a gente vê o resto.
E aí, tipo, eu tive que parcelar em 11 vezes e o projeto do livro tinha que durar o tempo de parcelamento, que eles não iam me entregar sem eu ter pago, né? E aí eu comecei, aí eles fizeram todo o cronograma, o contrato certinho, e foi aquela ansiedade, cada vez que passava, parecia que e eles iam mandando, sabe, detalhes da obra que tinha sido feito, diagramação, e eu naquela animação. E uma coisa interessante que aconteceu foi que a capista, ela trabalhava para a editora, eu não sabia. Ela Hum, terceirizava. E aí, na hora que eu falei, eu já tenho uma capa. Aí a editora-chefe disse, eita, vamos ver então, me manda essa capa aqui. Vamos ver se a gente aprova ou não, porque tem que combinar com o catálogo. Eu mandei para ela e disse, ah, foi a Mirella que fez. Tá certo, tudo certo. A Mirella trabalha pra gente, a Mirella já conhece como que a gente é e a gente ama o trabalho dela. Aí pronto, combinou tudo certinho, parecia que tava tudo casando, né? Eu não ganhei o concurso, então não tinha nem jeito de publicar. E foi isso. essa capa aí, ela não revela nenhum spoiler não, né, do livro não, né? Então, ela revela, só que as pessoas precisam ler para descobrir. Tipo, ela Ah, tem. Eu quis que colocassem coisas, detalhes do livro que são muito importantes. Esse aqui é o ponto mais importante, eu acho. Esse é um. Deixa eu colocar para ver se foca. Ele é um jasmim. É um buquê de jasmim que ela está segurando na mão. E esse é uma reviravolta da história que as pessoas só vão entender quando acontecer. Aí elas vão olhar para cá e dizer, "Ah, meu Deus!" Aí eu coloquei também uma cúpula aqui, que é a cúpula do palácio. É um tipo um jardim, um lugar que eles ficam muito, que acontece muita coisa. Eu acho que essa coroa quebrada do Yankee, eu acho que tem um certo sentido. Acho que as pessoas vão entender um pouco também. Mas é isso. Hum. teve alguma outra capa alternativa que, quando te mandou, a sua amiga te mandou, você olhou e falou assim, não, 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 não gostei dessa. Pode refazer, por favor? Ou ela já te mandou essa de primeira aí, você falou assim, caramba, que incrível. Não, teve duas prévias da capa, só que era mais ou menos a mesma ideia, Uhum. só que sim, a capa era feia. A capa, se você pegar essas duas capas que ela me mandou e essa aqui, você vê que, tipo assim, o que que é isso? O Ian tava parecendo um velho, assim, sabe? A Louise, ela tava com. Eu acho que ela tava com a mão. Não, ele tava com a mão na cintura dela, então parecia assim que tava uma coisa muito forçada e estranha. E tinha coisas diferentes, assim, a Louise era um pouco diferente. Então a capista, ela manda, ela já faz isso sabendo que a gente vai mudar. Que ela manda a primeira prévia e diz: você pode mudar duas vezes. Então, diz todas as coisas que você quer mudar, eu refaço, se não tiver bom aí, a gente vem de novo. Então eu falei, né? Não, eu quero que você deixe o Ian mais jovem, falando todas as coisas que eu queria, né? O Ian tava muito cabeçudo também. Aí eu falei pra ela também isso. Então muita coisa mudou, mas é mais ou menos a mesma essência da capa. E quando ela chegou na segunda, na terceira vez, eu disse, ufa, ainda bem que eu não preciso mudar mais nada agora, porque não ia ter nem como, né? Porque são só duas mudanças. E aí chegou de um jeito que eu realmente queria. Realmente, e causa muito impacto essa capa. Eu acho que foi muito uma escolha bem assertiva, assim. As pessoas vão muito pela capa do livro, então eu queria uma coisa que fosse fantástica, assim. E Você, ela trabalha muito. você citou aí o Catarse, né? É, pra quem não sabe, eu vou aqui tá me falar um pouquinho, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. Então a pessoa vai lá e coloca, e às vezes tem tempo, às vezes não tem tempo. E, e assim, gente, quem puder ajuda lá que é muito bom ajudar. E no Catarse, você tinha colocado, tipo, uma meta tem que colocar uma meta, né? Obviamente. Sim, Mas você tinha colocado já a meta pra ser o livro todo ou só pra ser uma parte e o resto você ia financiar? para ser o livro todo. Eu tinha colocado R$ 6.000. Peguei 700. Choremos. Mas acho que foi até bom. Você falou também aí Foi que o queria ir início. pra.
que a editora vai te levar pra Bienal, né? Que tem essa ideia, né? Esse ideia não, esse plano, né? De ir pra Bienal. Sim. Quando tiver, que vai ser, talvez ano que vem tenha aqui no estado de São Paulo de novo. É um sonho seu, assim, tipo, quando você chegar lá, assim, você vê aquela monteira de gente, um monte de gente comprando seu livro, você vai ter, tipo, realizando um sonho? Ou ainda tem algo que falta pra você? Não só uma Bienal, mas, tipo, algo além disso. Ah, é um sonho, de verdade, porque primeiro que eu acho que para escritores brasileiros, a Bienal é tipo o evento, assim, é o auge, porque a gente não Uhum. pode ir tipo um evento fora do país, só quem tem grana mesmo, mas a editora ela pode levar o livro, no caso o autor paga o resto todo, só o livro vai. Se você não tiver dinheiro para ir, o livro vai estar lá, né? Mas assim, é meu sonho ir, realmente. Meu sonho também, eu acho que eu estou realizando sonhos pequenos aos poucos, sabe? Eu acho que eu descobri que é isso, que não é nada imediatista. E geralmente a gente tem um pensamento muito imediatista, eu acho que é do ser humano. A Uhum. gente consegue uma coisa e aí a gente quer ter duas, três em cima daquela coisa. Não é bem assim. Esse mês, inclusive, eu tive um pouco dessa experiência, mês passado, na verdade, porque eu lancei um vídeo no TikTok. Eu resolvi me lançar no TikTok. Aí vi que tava bombando para outros escritores, aí eu, não, vou tentar também, vai que dá certo, né? E no Instagram, geralmente, as pessoas passam, curte, passam, curte, passam. Não olham muito, né? E aí eu me lancei no TikTok, lancei um vídeo, tipo um vídeo trailer do livro. E foi algo que bombou, assim, tá em 115K, eu acho, agora. E o livro estrondou, tipo, todos os livros que eu tinha aqui em casa eu vendi mês passado. E aí, sabe aquela coisa que parece uma coisa surreal e que você está acontecendo e você percebe que as pessoas estão realmente descobrindo o livro. Às vezes demora um ano para você fazer sucesso. Às vezes você nunca faz sucesso, mas é a vida, né? É a vida. Então, acho que o escritor ele vive de pequenos sonhos e de pequenas realizações em relação ao seu livro. Não é algo fácil, não é uma profissão fácil, mas também é uma mentira dizer que você não pode ganhar dinheiro com isso. Quantos livros você tinha em casa antes daquele vídeo bombar? Tinha, acho que eu tinha 100. Acho que tinha 100. Não chegava perto, não. Não foi tantos livros, né? Mas, assim, como a editora funciona, como a gente funciona, o processo de publicação funciona como um processo coautoral, de coeditora. É um processo de participação da editora e do autor. Aí a gente paga uma parte, a editora paga outra. Como se eu tivesse adquirido 150 exemplares. No pagamento de tudo, eu tivesse pagando 150. E a Uhum. editora entra com mais 150, porque a tiragem do livro foi de 300. E aí, tipo, quando eu vendo todos os livros que eu tenho aqui em casa, eu recupero o dinheiro que eu investi na publicação do livro e eu começo a realmente lucrar com isso, né? Porque e a editora, quando a gente é lançado na pré-venda, eles colocam os livros que ia chegar para a gente, já para ajudar. Tipo assim, os livros que você adquiriu na sua cota do autor, aí entra na pré-venda e você já consegue uma grana a mais, sabe? Recuperar um pedaço da grana. Aí vem os livros para você fica desesperado porque tem aquela caixa de livros enorme, você não sabe como vai vender. Aí de repente você lança um vídeo, que o TikTok é muito aleatório, e as pessoas começam a perguntar: meu Deus, que livro é esse? Eu quero comprar, não sei o quê, entra em contato com a gente. E não só daqui de casa que eu vendi, mas também da Amazon saiu muito. Eu fiquei no top 100 de fantasia da Amazon por um tempo. Antes de ontem, acho que foi ontem que eu olhei, estava em 97 ainda. Eu acho que hoje já deve ter saído. Mas eu fiquei um tempo no ranking da Amazon de fantasia. Então, são pequenas realizações que a gente vai compreendendo e vivendo e realmente vendo que vale muito a pena. Esses livros que você tinha em casa, aí você manda pro correio, né, para as pessoas e tal. Onde foi parar o seu livro? Em quais estados o seu livro já foi parar? Eu deveria ter anotado, mas eu sou uma pessoa tão desorganizada.
Mas eu lembro que foi para deixa eu ver, Santa Catarina, foi para Rio Grande do Sul, eu acho. Eu vou lembrar muito de cidade também. Foi para São Paulo, foi para Bahia. Bahia, eu tô na Bahia, então não tem muita diferença. Foi para Rio de Janeiro, foi também. Vários estados. Minas Gerais, foram lugares bem variados. E você tem o livro somente físico ou também tá no e-book? Tá no e-book também, eu já vou fazer a divulgaçãozinha. O livro tá R$ 1,99, então quem quiser, o e-book tá R$ 1,99, numa promoção da editora que tá rolando agora nesse mês de setembro. É o mês do dragão, porque a editora se chama Editora Pendragon, então eles chamam a gente de dragão. Xingam a gente assim gratuitamente. Aí tá no mês do dragão, então quem quiser aproveitar, o livro físico também pelo site da editora, ele tá R$ 28 e o e-book R$ 1,99. E é isso. E comigo vai chegar a nova edição do livro, que tá a coisa mais linda do mundo. Vai chegar entre mais ou menos 2 semanas, e aí eu já estou aceitando reservas. Então tem muita gente reservando. Por causa do TikTok, as pessoas chegam. Eu quero reservar a nova edição. Ela vai com marcador holográfico, vai com pôster e vai com essa capa aqui, que é preto e branco. Ela vai ser uma capa colorida, essa contracapa, né, folha de rosto, e vai ter outra ilustração, sim, junto com a folha de rosto. Então tá uma edição bem bonita. Novo logo também da editora, que esse logo aqui é um pouquinho mais antigo. E aí tá uma edição bem bonita. Eu acho que vale a pena as pessoas comprarem com a nova edição. E só consegue comprar o livro com você e pela Amazon ou tem algum outro site também? Não tem outros sites. Tem Shopee, o pessoal gosta muito de comprar. Tem Submarino, acho que tem Magazine Luiza, se eu não me engano, Americanas também. Então, tem várias dessas lojas virtuais. Aí, acho que a maioria tem. Tem no Google Books também. Tem, é, tem na loja da editora também. E essa promoção de R$ 28 o físico é só na loja da editora. E a promoção dos e-books é na Amazon, só na Amazon. Você falou, a gente começou a falar que citou o e-book, né? Aí eu tenho uma Hum. pergunta aqui que eu faço pra muita gente. Você prefere o livro físico ou o e-book? Então, eu comprei recentemente. Deixa eu pegar aqui. Esse negocinho aqui, que é o Kindle, o leitor digital, e eu comprei justamente para tentar economizar mais grana e também ler mais em e-book, porque é uma correria a vida, né? Às vezes você está num lugar e você quer ler, mas tinha que ter o físico. E aí eu comprei justamente por isso. E agora eu tô lendo muito mais e-book do que físico. Então, mas também tá recente que eu comprei. Só que eu prefiro muito assim a sensação que o físico traz. Porque quando você recebe um livro físico, não tem jeito. Você abre assim, você quer sentir o cheiro, folhear as páginas, pega na textura da página, olha a capa. E o e-book não, o e-book você tem essa capa de primeira assim, mas não tem muita emoção. Você pega o livro e não passa aquilo que o físico traz, né? Porque é só uma capinha assim. Deixa eu voltar. Só uma capinha e você não tem muito aquela sensação. Mas a rapidez, a tecnologia que a gente está hoje, eu acho que compensa muito ler mais físico, né? Então, mas assim, Mas ler mais e-book, no caso. você começou recente, então você ainda não tem uma coisa assim tão. É uma opinião muito formada, não é? Com relação a isso, né? Não tem muito. Eu, na verdade, gosto mais do físico porque a sensação que ele traz, essa emoção. Mas o e-book tem me conquistado pela praticidade. Eu levo para qualquer canto, assim. Até mesmo no celular, se eu esquecer o Kindle em casa, eu tenho um aplicativozinho do Kindle, né? E aí dá para você ler por ele, então acho mais prático. E você, prefere o quê?
Eu prefiro ler, então eu tenho. Pra mim, tanto faz. Eu gosto de ler, então eu tenho físico, eu tenho e-book, eu compro o mais barato. O que tiver na promoção, que eu tiver grana, eu compro. Se tiver, você compra. Que nem é que eu tenho aqui o meu também, aqui o meu Kindle aqui, ele fica pertinho de mim. Aí. Eu tenho ele já uns. Comprei em 2017, eu tenho aqui uns 20 livros aqui. Então, Hum, e eu acho muito mais entendi. prático, é porque eu leio no metrô, né? Eu leio no trem no metrô, então aí é Ah, verdade, mais prático. muito mais prático. Pelo Eu menos. comprei o branco, mas assim, eu tô vendo que ele suja muito rápido, é muito fácil de sujar. E, às vezes, a capinha também, ó, a capinha parece que tá ficando bege já, nem dá pra ver. Mas eu passo álcool e ele volta à cor normal. Mas suja muito rápido, até queria ter comprado o preto. Não, é que assim, como eu leio indo pro trem, no metrô, às vezes não é todas as vezes que eu consigo sentar, né? Aí eu tenho que ficar em Uhum. pé. E ficar em pé no trem, no metrô aqui em São Paulo, meu Deus do céu, dependendo do horário não tem como. Aí você não consegue ficar em Terrível. pé com as duas mãos no livro. Então o Uhum. Kindle ajudou bastante. Também a economizar, que nem eu queria. Eu tô lendo agora até um livro que eu comprei físico, mas assim, eu tinha que economizar. Eu falei assim, eu tenho que começar a economizar. E o Kindle deu aquela Uhum. ajuda monstra. Sim. E eu Tem vi uns que. livros famosinhos assim na Amazon que não tem jeito. O preço do Kindle é quase a mesma coisa que o físico, né? Eu acho que R$ 10 mais barato, mas tem muito livro que dá para compensar. E também hoje em dia tem aquele Prime, Prime Reading, né? Tem também o Kindle Unlimited. Então é mais fácil de Eu você vi que ler. você gosta de ler bastante, mas qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito é A Menina que Roubava Livros, sem dúvida. Esse livro, eu acho que mexeu com minha cabeça, assim. É um livro que ele traz muitas sensações, tristeza e felicidade e realizações, assim. Eu acho que esse livro fala de vida, fala de como valorizar as amizades, como as palavras podem salvar alguém, até mesmo dentro de uma guerra. Então, para mim, foi o livro que marcou a minha vida, assim. E acho que depois dele eu gosto muito do meu. Qual que é o Eu seu, amo essa história. qual que é Tem o seu gênero que favorito? É fantasia? fantasia, fantasia. E o seu? O meu é distopia. Eu adoro essas paradas doidas Ah, aí. então você vai gostar do meu, porque tem as duas coisas. Eu li um pouco de fantasia, né? Não nego que eu gosto Uhum. também, mas eu prefiro mais distopia. Porque eu já li Fahrenheit 451, Blade Runner, é, Sim, Laranja Mecânica, então assim, eu gosto dessas pira de governo distópico, de essa crítica, loucura, assim, essas né? loucuras Que assim, tem. Você aí deve gostar de... Como que é o nome daquela série? Black Mirror. nunca assisti Black Mirror. Alguns Nunca episódios eu assistiu? Pois... assisti. Assisti Ah, alguns devia, episódios, porque assim, mas não todos. Mas é assim, realmente bem distópico. eu gosto dessas coisas assim que fala de criticar o governo, criticar a sociedade, eu acho legal. Mas também leio alguns romancezinhos, assim, de vez em quando, que Uhum. às vezes tem que ter uma leitura mais leve, né? Aí então eu pego Sim. uma coisinha mais leve, às vezes de vez em quando só. Mas eu gosto, assim, bastante. Eu li o da Fernanda, né? A Deusa da Água. Eu adorei. Deus dá. Eu adorei. Assim, que livro maravilhoso. E tem Eu tô folclore lendo dela também. brasileiro. É muito da hora, né? Mistura tanta coisa, assim, e coisas que a gente geralmente nem tem acesso, né? O folclore mesmo. E é uma mistura bacana. Tô lendo dela e eu tô me apaixonando também pelos personagens. Eu sou muito um leitor do tipo de me apaixonar pelos personagens. Eu fico encantado pela história, mas também o que me fascina muito é a personalidade de personagem. Eu fico fisgado por isso. Principalmente com vilões, assim. É o que me encanta. Geralmente eu gosto mais dos vilões do que dos mocinhos das histórias. Eu nem perguntei agora que eu lembrei. Você tem mais ou menos uma média, assim, na sua cabeça? Quantos livros você já comprou? Que você tem, assim, na sua biblioteca? Então, aqui em casa eu acho que eu tenho uns 70 ou mais. Acho que 70. Eu tenho uns 70. E que eu tenha lido, eu li mais. Eu acho que eu li já uns 130 por aí. Não considero tanto, não, porque tem gente que leu muito mais que eu.
Mas, assim, ainda é um bom número, né? E aí, eu leio 2 ou 3 de vez. Então, ao mesmo tempo, sabe? Aí, no Kindle, principalmente, eu tô lendo a, a Paciente Silenciosa, que é um livro de suspense. Tô lendo aquele Estou Pensando em Acabar com Tudo. E tô lendo uma série de um autor brasileiro que é Garotos Mortos Não Contam um Segredo. Acho que é alguma coisa assim. Que eu vi recentemente no Instagram e comprei. E aí tô lendo esses três. E eu vou intercalando. Então eu acho que eu prefiro porque você não se perde só numa história, você fica em várias. E eu não me perco, assim, não sinto que eu misturo as coisas. É, entendi direito, você tá lendo 3 livros ao mesmo tempo. 3 livros. Eu li dois Três uma vez livros. ao mesmo tempo e fiquei perdido na história de um. Eu tive que terminar de ler um pra. E a hora que você mistura um pouquinho, né, você lembra. Às vezes eu acho que o que acontece é assim, eu tenho que voltar uma página para relembrar o que eu estava lendo daquele. Ah, Que aí é muita história para ler. Tem um aqui que me deram, que eu tô lendo também por obrigação, porque minha personagem, ela precisa disso. E aí, esse livro é aquela Mulheres que Correm com Lobos. E esse livro ele traz uma força que a personagem está precisando muito no momento. Aí eu tô lendo devagar, porque também é um livro assim, mais é quase de estudo esse livro. uhum. Não é um livro muito de história, assim, uma coisa muito contínua, mas é mais um estudo mesmo. É, mas você tem esse costume de ler vários livros ao mesmo tempo? Sim, geralmente eu sempre leio. Acho que é difícil eu ler só um mesmo. Geralmente, quando eu estou lendo até físico mesmo, eu leio dois ao mesmo tempo e aí eu vou intercalando. Às vezes eu tô. Porque às vezes acontece muito assim, num dia você não está com uma mínima vontade de ler aquele livro. Uhum. Então, se você tem outro, e principalmente outro mais diferente do que aquele, né? Um pouco diferente, aí você consegue intercalar. Do dia que você não está com vontade de ler aquele, você vai para o outro, né? Então, acho que é mais da hora. Desses 70 livros que você falou que você tem aí, mais ou menos, tem algum que você não leu? Que você comprou e tá ali, tipo, tá. Tem muitos. Eu acho que tem aí uns 15 ou mais que eu não li, assim, comprei. Acho que tem mais, viu? Tem mais. Porque esse dia eu estava organizando e disse, nunca li esse livro. Aí fui organizando os que eu nunca tinha lido. Eu coloquei até em uma parte ali os que eu nunca tinha lido. Tem mais do que 20. Tem. E aí eu coloquei para tentar ler, porque eu gastei muito livro, muito dinheiro com livro que não. Eu sou muito viciado em ir numa biblioteca assim e ver capa, sabe? Mesmo que eu não vá comprar. Então, sempre que eu vou na Americanas, eu vou na seção de livros. Aí eu fico olhando, 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 aí eu paro e penso, você tem um Kindle agora, eu vou comprar livro físico não. Tô cheio de livro físico em casa que eu nunca li. Agora eu tenho que aproveitar os e-books. Desses todos desses livros que você já leu, tem algum que você falou assim, misericórdia. Não, esse aqui não dá. Esse aqui é horrível. Você leu nos trancos e barranco ou você já deixou, às vezes, algum livro pela metade, esconder ele no fundo da estante e falou assim, não, esse nunca mais. Eu já tive vários assim, viu? Mas um que eu lembro muito é um chamado, vai ser até parecido com o nome do meu livro, é O Guardião de Memórias. O meu é o ladrão e ele é o guardião. E é um livro assim que trata sobre a mulher do cara tá grávida e o cara é médico e ele vai fazer o parto da mulher porque tá tendo uma nevasca na cidade, eles não conseguem sair de casa. E ele consegue fazer o parto, né? Aí ele faz. Quando ele vê que são gêmeos e que a menina ela tem síndrome de Down, que era uma coisa que eles não tinham visto nos exames, ele dá para adoção. Na hora ele entrega assim para a mulher que está auxiliando ele, ele diz: "Não, não quero a menina". E a mulher dele tá na maca, tá no negócio, ela tá sedada, ela nem vê nada, então ele só entrega. E fala que a menina morreu, conta para a mulher que a menina morreu. Então é uma história assim que não me desceu de forma alguma, assim, já me deu agonia logo do início. Foi uma história que eu não consegui. Mas eu li até o final, só que eu li com raiva.
Na base do ódio mesmo. Eu também tive uma experiência assim, mas eu nunca deixei um livro pela metade. Eu sempre termino. Exceto os que eu tinha que ler obrigatoriamente na escola. Então eu só li o primeiro Uhum. capítulo. Mas os que eu comprei mesmo pra mim, eu só fiz isso com 2 vezes. De ler assim até o final na base do Entendi. ódio. Que o começo já é ruim, aí você já fala, ai meu Deus do céu, vamos terminar isso aí. O quinto Pera aí, só livro. um momento. Deixa eu entregar a chave pra minha mãe aqui, que ela tá Assim, pedindo ali. vamos Só dar um uma pausa momento. aqui, gente. Já já voltamos. Oi? Tá. Oi. Voltamos aqui, gente. Então, o livro que eu li no Tranco e Barranco foi o. Nossa, Até Mais Obrigado pelos Peixes, que é o quarto livro do Guardiões. Do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é simplesmente horrível aquele livro. Eu li no tranco. Falei assim, eu comprei. Tinha comprado os 5. É que são 5. Eu comprei os 5 de Hum. uma vez e eu tive que ler. E um que eu ganhei de presente, que é O Conto da Aia, que eu não gostei. Tem muita gente que fala que é bom, eu Gente, não gostei. eu nunca li, mas as pessoas elogiam tanto. Eu sempre tive vontade de ler. Eu não achei a história muito legal. Tipo, Hum. eu que gosto de umas histórias meio pesadas, eu achei que ali pegou um pouco pesado demais até em alguns momentos. O livro é sobre o quê, realmente? Porque eu nem entendo muito bem isso. Vejo as Então, pessoas falando, mas. então, o livro é sobre uma sociedade que do dia pra noite sofreu um golpe de Estado, que o Estado era democrático, aí virou uma ditadura, e as mulheres perderam os direitos. Assim, até esse Uhum. momento, assim, eu falei assim, o livro já tá, tipo, uma distopia, beleza. Aí eles organizaram as mulheres em castas pra ter, tipo, as mulheres que vão ser tal coisa, que não vai servir pra Pode engravidar, essas deixar coisas. aí. Hum. Tem mulher que vai engravidar, só vai engravidar, tem mulher que só vai passar, tem mulher que só vai cuidar da casa. Então tem essas organizações, assim, mas eu achei a história que eu falo meio que pesada na questão é que tem muita cena ali que você fica desconfortável, porque é muito bem detalhado. Aí você fala, meu Deus, Sim. tem aquele leve desconforto assim na história que é um detalhe que você fala, você tem vontade de chamar o autor e falar assim, tá tudo bem com você? Isso foi muito específico. Porque tem umas coisas ali assim, tipo, vou falar, né? Tem estupro no livro. Aí você fala, meu Deus do Meu céu, Deus. é pesado, é muito pesado. Terrível, né? E eu li Laranja Mecânica, então assim, Laranja Mecânica não chegou aos pés do que o conto da Aya fez com Nossa. questão de peso da história. E você começa a ficar com. Você você tem dó da protagonista, né, lá da história, porque ela sofreu muito durante a história, assim, você vai ficando com cada vez mais pena dela, e você torce pra ela. Mas o Uhum. jeito que a história é contada, tudo que acontece na história que eu achei meio pesado, então eu fiquei meio. Não é que eu não gostei, né? Aliás, vou corrigir. Eu fiquei desconfortável lendo o livro, porque eu li no metrô Uhum. eu comecei a ver umas. Eu li, dava uma parte lá, eu comecei a fazer umas caras que eu falei assim, meu Deus do céu. O pessoal deve estar me vendo falando, o que que esse menino tá lendo? Mas é um. Mas assim, os dois, né? Laranja Mecânica e o Conto da Aia. Tem que ter cabeça, porque tem umas partes ali pesadíssimas. Pesado, né? Laranja Mecânica eu vejo o povo falar também, nunca li. É, não sei muito sobre a história também. Outro que é uns jovens totalmente doidos batendo em gente na rua, mas a- o que eles fazem que é pesado e o que o governo faz com eles depois também é pesado demais. Mas Nossa, eu vou, leiam Fahrenheit 451 que é melhor, gente. Que é a história sobre um mundo que não pode ter livros. É top demais. É muito bom. vou procurar também. Fahrenheit 451, vou dar uma breve sinopsezinha aqui pra vocês. E pra você também, né? Hum. Que é o seguinte. O governo proibiu de ter livros. Ninguém mais no mundo lê livros. E quem tem livros, os bombeiros. Presta atenção nisso, gente. Os bombeiros queimam os livros. Eles alguém denuncia falando assim, tal pessoa tem uma biblioteca, a pessoa vai, os bombeiros são chamados,
eles tacam querosene Queima. e queima. E se a pessoa não aceitar, ela é presa. É assim, ela é presa. Mas Meu se a pessoa não aceitar ser Deus. presa, ela é morta. Jogada no fogo. Tá lá tudo queimando, eles jogam a pessoa lá e falam, tá bom, você não quer ser presa? Ok, vai. Chum, Vai queimar junto com os vai livros. queimar junto com os livros. Mas tem o plot do Fahrenheit 451 é muito bom. E quem não quiser ler o livro, porque às vezes o pessoal tem gente que tem preguiça, tem o filme com o Michael B. Jordan chamado, com o mesmo título, Fahrenheit 451. Mas é um livro muito bom e atual, né? Apesar de ser um livro antigo, Atual. ele é, ele é bem atual, né? Interessante. É bem atual. A gente Realmente. É. Hã? pode continuar, desculpa aí. Esse livro também, A Menina que Roubava Livros, tem fogueiras com livros. É bem isso. Bem no tempo da Segunda Guerra, né, eles queimavam tudo. Não deixavam ninguém ter acesso. Nesse Então é negócio bem aí, louco. eu tô aqui com o meu Hum? Kindle aqui na minha frente. Eu li o livro no Kindle. Deixa eu pegar aqui, o pessoal ver. Ah, cadê? Não, jogador número 2 não. Quem quiser ler, tem no Kindle. Eu comprei ele no Kindle, né, no caso. Esse aqui, vamos pra capa. Capa. Esse livro aqui. Fahrenheit 451. Ah, eu vou procurar. Aí as referências do título é Fahrenheit. É a temperatura que é medida lá nos Estados Unidos. E 451 é o número do bombeiro. Ah, agora entendi tudo. Agora tudo faz sentido. Só dá pra perceber isso no segundo capítulo. Que aí dá pra dar aquele Hum, estralo, você fala, agora entendi. Mas é uma história bem legal. Eu não assisti o filme, né? Porque eu ainda não assisti o filme. Que eu prefiro ler o livro primeiro, depois assistir o filme. Que nem eu fiz com Laranja Mecânica. tu leu o Eu, livro primeiro, né? e eu não tô muito afim de ver o filme, não. Porque se ele se tratar em algumas cenas de lá, eu vou ficar meio. Ai meu Deus do céu, que horror. Vai ficar decepcionado. Ó, gente, estamos aqui acabando, aqui encerrando aqui esse podcast hoje. Vai estar disponível. Daqui 2 horas ele vai estar disponível no YouTube. Mas vai ter a divulgação lá do link lá no Instagram e tal. E, Guilherme, se despede aí do pessoal aí. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com você também, Nerd. Nerd. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito da conversa. Gostei muito de conversar com você, de verdade. Espero que a gente possa realmente teclar. Teclar. Não sei nem quem é que fala, mas assim. Mas foi um prazer. E leiam Ladrões de Memórias. Procurem na Amazon, que está R$ 1,99. E eu quero que você leia meu livro. Não quero Vou nem ler, saber. Leu da Fernanda? Vai ter que ler o meu agora. eu vou ler, vou ler. E leiam Ladrões de Memórias. O físico também está em promoção. Vai vir edição nova. Quem quiser reservar comigo pode reservar. E é isso. Leiam muitos livros. É isso. E valorizem os artistas nacionais e escritores também. Muito Verdade. obrigado a Valorize. quem começou a seguir, a quem deu o sub também. E a quem assistiu também, muito obrigado aí quem permaneceu até o final dessa conversa. É, Quanto que é? Eu tentando lembrar que o próximo. Terça-feira tem mais podcast com a Jéssica, é uma menina que faz cosplayer. E a gente vai falar sobre quadrinhos. Então, eu espero terça-feira, às 4 horas da tarde, aqui na Twitch também. É isso, muito obrigado, até a próxima. Até mais.